As pessoas mais difíceis de perdoar, as que deveriam nos amar e não o fizeram. Não se pergunte o que fizeram de você, se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Jean-Paul Sartre. Depois de ter comprado sua cobertura num edifício de zona sul do Rio de Janeiro, João Marcelo parecia haver chegado onde queria, no topo, no lugar dos vencedores. Foram anos de estudo e sacrifício que o levaram até a vida confortável de então. Era a reunião dos condomínios, antes que todos ocupassem o prédio que estava quase pronto. Última reunião. Todos estavam lá, inclusive João Marcelo, com seu carro utilitário de valor incalculável. Era a apoteose de uma vida dedicada a vencer. Mas, como em outras situações semelhantes, ele estava tomado de sensação ruim, um misto de mal-estar e vergonha, junto ao sentimento repetitivo de paranoia e baixa autoestima. Diante desses sentimentos recorrentes em suas relações sociais, João Marcelo enfureceu-se por não conseguir sair daquele sequestro emocional. Como? Perguntou-se intimamente. Como eu, o único proprietário da cobertura, posso estar me sentindo menor do que os outros? Eu tenho o melhor, o maior apartamento dessa droga de condomínio. No entanto, todos olham para mim como se eu fosse ninguém, um zero à esquerda. Ele via todas as pessoas, inclusive o engenheiro da obra, olhando-o com desdém. Àquela altura, já não conseguia distinguir se aquelas pessoas olhavam para ele dessa forma ou se era ele mesmo que se via tal qual uma pessoa insignificante a ponto de não ser notada. Fato é que durante toda a reunião do condomínio, João Marcelo não abriu a boca. Sentado num canto da parede, acuado por seus medos e paranoias, parecia um menino participando de algo só para gente grande ou para pessoas importantes, o que não era o caso dele, um penetra que não merecia estar ali. Em seus delírios, vez ou outra, durante aquela aparente simples reunião de condomínio, João Marcelo sentia-se feito alguém que estivesse para ser descoberto e ridicularizado por tentar fazer parte de um mundo que não era o dele. O que mais o incomodava, no entanto, naquele dia simbólico, era o fato dele já ter sentido aquilo em muitas outras ocasiões. Em pequenas reuniões, no ambiente de trabalho, em um barzinho, num shopping center, numa praia. Enfim, sua vida era permeada de situações que lhe deixavam extremamente desconfortável, como se a todo momento ele fosse visto em lugares que não lhe pertenciam, mas que ele insistia ousadamente em frequentar. João Marcelo era um cirurgião dos mais competentes em sua área. Por isso mesmo, era muito solicitado nos grandes hospitais da cidade. Todavia, não tinha uma relação amistosa nem com seus colegas médicos, muito menos com seus superiores. Na verdade, as pessoas o achavam estranho, era isolado, entrava e saía sem falar muito, apenas o necessário. Não era convidado para festas particulares e quando os hospitais faziam alguma confraternização e ele era convidado juntamente com os demais, ficava isolado numa mesa ou quando conseguia se sentar à mesa de outras pessoas, não falava. Ficava murcho, ombros caídos, cabisbaixo, falando com o corpo o que ele sentia por dentro. João Marcelo, um Zé Ninguém, um farsante, prestes a ser desmascarado. Mas o que justificava esse sentimento? Uma pessoa vencedora aos olhos dos outros, mas derrotada por seus medos e angústias. Após aquela reunião do condomínio, ele decidiu que não seria mais vítima do seu atormentado mundo interno.
Assim que voltou para casa, ligou para um antigo colega de residência em neurocirurgia e relatou os últimos acontecimentos. Só posso ter alguma disfunção neurológica. André, não tem sentido, por mais que eu cresça profissionalmente, continuo me sentindo um Zé Ninguém. Essa é que é a verdade. André era o único amigo que ele tinha. Por ser uma pessoa muito afável e solidária, talvez André fosse, de certo modo, a única pessoa que o suportava com aquela arrogância misturada a uma desenfreada paranoia, denotando, no fim das contas, profunda sensação de vazio e humilhação. Antes de terminar o telefonema, seu amigo convidou para passar férias com ele em sua casa. João, desde que nos conhecemos, você nunca visitou meu estado. Veio passar um mês comigo, relembrar os velhos tempos e esfriar a cabeça. Ele aceitou o convite, mas assim que desligou e imaginou o quanto André deveria ter pena dele. Ficou pensando no que ele deveria ter falado com sua esposa ao desligar o telefone. Ah, querida, João Marcelo é um colega de residência, pobre coitado. Chamei-o para ver se posso ajudá-lo, mas acho difícil. Ninguém na residência o suporta. Tudo bem, pensou ele. André não vai ser nem o primeiro nem o último a ter pena de mim. De qualquer forma, eu preciso que alguém me ajude. Ao chegar à cidade de André, João Marcelo foi recebido pelo amigo com muita festividade e atenção, coisa bastante incomum em sua vida. Até a esposa de André, que não o conhecia, recebeu-o alegremente. Por que você não veio ao nosso casamento? André gosta tanto de você. Será? Pensou ele, e ao mesmo tempo em que disse a si mesmo, o único provável amigo que eu tenho, e não fui ao casamento dele. Sou um idiota completo. Chegando à casa de André, havia um jantar especial para o visitante e um quarto de hóspede preparado com carinho. Tanto zelo parecia irritá-lo. Ele não sabia como lidar com aquilo. No fundo, ele não se sentia merecedor de tanta atenção. Terminado o jantar, Sofia, a esposa de André, despediu-se dos dois, dizendo que seria bom deixá-los a sós para recordarem os velhos tempos. André e Sofia, que casal perfeito, pensou ele. Parecem felizes de verdade. É possível sentir-se bem e em paz? Talvez eu consiga. Após várias recordações e algumas risadas, André puxou o assunto falado ao telefone. Quis saber com mais detalhes o que se passava na vida de João Marcelo, a fim de poder ajudá-lo. Eu sempre percebi que você não era feliz, João. Tentei entrar um pouco mais na sua vida, mas você nunca deu espaço para ninguém. Não conheço um único parente seu. Isso é estranho, cara. E após ouvi-lo cuidadosamente, André disse que, em sua opinião, o caso estava mais para terapia do que para neurologia. Você tá brincando comigo, André? Eu não sou louco, cara. Além do mais, esse negócio de terapia, isso é bobagem. Só acredito no que vejo. Deve haver uma disfunção hormonal ou neurológica, sei lá. Mas não vem com essa coisa de boiola pro meu lado, não. João, se você acha mesmo que há alguma disfunção desse tipo, por que ainda não fez exames para certificar? Eu fiz, não deu nada, tá tudo ok. Ah, meu amigo, então não vem com essa não. Eu tenho um amigo que pode lhe ajudar. Vou marcar uma sessão para você amanhã. E após muita relutância, João Marcelo aceitou. Afinal, não iria fazer nenhuma diferença ir ou não. Além do mais, ele não faria essa desfeita com uma pessoa feito André, que estava fazendo o possível para ajudá-lo. Era uma tarde de terça-feira, quando João Marcelo chegou ao consultório e foi recebido pelo psicólogo Rafael Marques. Ao entrar na sala, sentou-se com certo ar de empáfia, que lhe era natural. Quando se sentia superior a alguém, então olhou e lhe disse: Eu queria deixar bem claro que só estou aqui por insistência de André. Mas
mas não acredito em terapia. Para mim, tudo é uma questão hormonal ou neurológica, explicada pela biologia. Portanto, não me leve a mal, mas eu sou muito direto. Bem, João Marcelo, eu também costumo ser bastante objetivo. E já que você não acredita em terapia, está aqui quase que por pressão, eu gostaria de dizer que você pode ir sem nenhum problema. Eu lhe entendo perfeitamente e não acho que possa ajudá-lo, uma vez que você não acredita no que posso lhe oferecer. Agora, fico intrigado com o fato de, sendo você um médico, por que não procurou colegas da profissão para solucionar seu suposto problema hormonal ou neurológico, como diz você? Dito isso, Rafael se levantou e estendeu a mão para João Marcelo. Foi um prazer. Espero que você goste da nossa cidade. Soube que é a primeira vez que você visita a nossa região. É verdade? Surpreso com a atitude firme e ao mesmo tempo receptiva do terapeuta, João Marcelo ficou parado sem estender a mão. Definitivamente, ele não esperava aquela reação. Bem, já que estou aqui, por que não conversarmos? Disse ele em tom jamais amistoso. Podemos conversar na casa de André, marcar um fondue com vinhos, mas aqui, como terapeuta, eu preciso ouvi-lo para poder ajudá-lo. Tudo bem, vamos começar novamente. Sei que fui arrogante e esse é um dos meus muitos problemas. Me desculpe. Já procurei todos os especialistas, fiz todos os exames e do ponto de vista biológico está tudo bem. Sendo assim, quem sabe você realmente não possa me ajudar? Começou ali um processo de busca de respostas por João Marcelo. Não que ele estivesse totalmente convencido da eficácia do procedimento terapêutico, mas àquela altura dos fatos, ele faria qualquer coisa caso alguém sugerisse. Como ele ficaria apenas um mês, as sessões seriam diárias. Durante as sessões, João Marcelo apresentava dificuldade em falar do passado, da família, e se concentrava apenas no seu comportamento antissocial atual. Sempre que Rafael tentava buscar informações do seu passado que ajudassem a compreender suas atitudes atuais, ele dizia: essa história dos psicólogos de saber sobre a vida infantil da gente é um saco. Todas as crianças têm problemas, não há nada de excepcional nisso. Por que minhas dificuldades têm que necessariamente estar relacionadas com o passado? E tem mais, eu nunca tive problemas com minha mãe, viu? Eu paguei psiquiatria no curso de medicina e acho essa história do complexo de Édipo coisa de doido. E o povo ainda diz que Freud explica. Me poupe! Mesmo assim, atendendo aos apelos de Rafael, ele começou a falar da sua infância. Filho de uma família simples de zona rural, João Marcelo era o penúltimo filho de uma prole de 10. Sua mãe tinha 8 filhos, depois de um intervalo de 12. Ela o teve e a seu irmão Carlinhos. Seu pai era um homem de campo, sisudo, estúpido muitas vezes, e tinha clara preferência por Carlinhos e desprezo declarado em relação a ele. Mesmo narrando os inúmeros fatos que demonstravam essa realidade, João Marcelo não conseguia perceber uma relação de causa e efeito entre sua dificuldade de relacionamento com o pai e o irmão e as dificuldades que enfrentava na vida atual. Os pais sempre preferem um filho ao outro. Não tem nada demais. Isso não mata ninguém. Foi assim comigo. Meu irmão Carlinhos era o sabichão. Meu pai me ensinou a dirigir carros antes dos 14 anos. Levou ao cabaré. Tive que aprender a dirigir com um morador que me ensinava escondido. Pois, como dizia meu pai, eu era um leso. Nunca iria aprender. Certo dia, em uma das sessões, João Marcelo contou uma história, como muitas outras, que deixava clara essa preferência do pai por Carlinhos. Um dia eu estava capinando a roça com Carlinhos. Já eram umas 10 para 6 da tarde e começava a ficar escuro.
Foi nesse momento que um arbusto perto da gente se mexeu. Carlinhos saiu correndo e eu fiquei meio assustado. Depois que vi que era um gato, então fui caminhando calmamente para casa. Quando fui chegando, meu pai estava com o Carlinhos e moradores na varanda de casa. Quando me viu, disse: "Lá vem o lesado, ô bichinho burro." Enquanto o irmão correu, porque é esperto, o lesado ficou. Todos riram de mim, inclusive meu irmão. Eu adentrei a casa e fui para o meu quarto. Aquela sensação de humilhação já era bastante familiar. Eu já nem chorava, na verdade, começava a achar que era leso mesmo, sabe? Àquela altura, depois de tantos relatos, Rafael não conseguia entender por que João Marcelo não conseguia perceber o impacto que todas essas cenas tinham na formação da sua autoestima, da sua personalidade, enfim. Faltava, pensou ele, talvez um insight, um momento mágico quando, como dizem, a ficha cai, tudo fica claro, tudo começa a fazer sentido. Foi quando ele, o psicólogo, perguntou: "E se nessa situação do arbusto mexendo, repentinamente, você tivesse corrido e chegado antes e seu irmão tivesse chegado depois?" Aquela pergunta, feita após certa pausa da narrativa de João Marcelo, atingiu-lhe como um soco no estômago. Ele ficou parado com os olhos de espanto, como se estivesse vendo uma coisa assustadora. E de repente, começou pela primeira vez a chorar. Era um choro compulsivo, quase sufocante. Ele soluçava como que tomado por uma dor profunda, causada por decepção, mágoa, ódio. Seus olhos pareciam uma tela rápida em flashback. Ele estava voltando no tempo e ressignificando tudo o que havia acontecido até ali. Era como se cada cena, cada evento ganhasse novo sentido, ou melhor, finalmente fizesse sentido para ele. Depois de mais de 25 minutos, ainda em prantos, ele disse: "Se eu tivesse corrido e chegado primeiro", interrompeu a fala por causa do soluço. "Aquele velho estúpido teria dito que eu era um covarde e que o idiota do meu irmão era corajoso. Por isso tinha ficado para enfrentar o perigo." Ao se referir ao pai como aquele velho estúpido e a Carlinhos como idiota do meu irmão, ele deu um passo significativo em favor da sua libertação. Denotava que pela primeira vez ele estava expressando a dor que sufocava dentro de si há tanto tempo. Quanta humilhação! Todos aqueles anos sendo um parear para o pai, sempre abaixo do irmão. A mente humana é incrível. Muitas teorias psicológicas se debruçam em demonstrar o quanto somos frágeis, neurotizados, infantis. Outras, porém, abrem espaço para falar das nossas potencialidades adormecidas, da enorme capacidade de superação que possuímos e, no entanto, não as utilizamos. João Marcelo, assim também a maioria dos filhos que são desprezados por um dos pais em detrimento de outros, procurou alternativas para sair do lugar onde queriam lhe colocar, o lugar do idiota, do que não faz nada certo, do que não vai vencer na vida, enfim, do lesado. Durante a formação da personalidade, as palavras e os gestos de nossas mães e pais ficam impressos em nós como uma sentença. E durante muito tempo, somos o que eles programam, vencedores ou perdedores. Todavia, por nunca se prepararem para perder e sempre ser privilegiados em tudo, os filhos escolhidos terminam muitas vezes como derrotados, incompetentes, enquanto que algum dos prováveis perdedores, os filhos preteridos, ignorados e desamados, procuram alternativas para sair da angústia, do lugar do desprezo.
E foi o que o João Marcelo fez. Seu pai, Inácio, alimentou um sonho durante sua vida, o de ser médico, mas nunca teve acesso aos estudos. Foi só quando Carlinhos nasceu que ele escolheu um filho para realizar seu sonho. Ele sempre dizia: esse menino vai ser meu orgulho. Esse menino vai dar muito orgulho ao pai. Vai ser doutor. Temos que ter alguém importante nessa família. E foi aí que Inácio deu a deixa para João Marcelo. Não dá para dizer ao certo se consciente ou inconscientemente. O fato é que João pediu à mãe para ir estudar na cidade e ficar morando com a tia. Como era muito tímido e antissocial, e a tia era a moça velha, expressão como usada no interior para designar uma mulher que não se casou e não tinha filhos, só lhe havia uma coisa a fazer: estudar, estudar e estudar. Enquanto Carlinhos vivia nos rodeios, com os amigos, se embriagando, João estudava. Quando foi se inscrever no vestibular, olhou para as opções de cursos e quase que instintivamente colocou medicina. Você é louco, meu filho, dizia a tia. Esse curso é muito concorrido e sua educação básica foi muito deficitária naquele curso escolar onde você estudou. E como era de se esperar, João Marcelo passou para o primeiro período. A indiferença e até certa raiva ficaram evidentes no rosto do seu pai quando ele lhe deu a notícia. E Inácio não emitiu um único comentário. O resto já é história, já dá para imaginar. Ele se tornou um cirurgião competente e requisitado. Seu sucesso foi uma revanche no momento em que realizou o sonho do seu pai, que não tinha programado isso para ele, mas para Carlinhos. E enquanto Carlinhos terminou o segundo grau, à força, engravidou 3 moças sem assumir nenhum compromisso com elas, e por não conseguir um emprego decente, foi viver nos Estados Unidos como clandestino, trabalhando na construção civil. Mas mesmo depois desse percurso de vencedor, por que a angústia, o medo e a dor? João Marcelo havia vencido materialmente, mas emocionalmente ainda estava derrotado, ainda era de certa forma o leso. Esses sentimentos de ódio e revanche estavam imprimidos, consumindo sua vida. No entanto, eram vivenciados cotidianamente nas relações pessoais atuais, através de um mecanismo psicológico chamado projeção. Este mecanismo de defesa, bastante comum, faz com que o indivíduo transfira situações de uma fonte original de frustração no passado para outras pessoas na atualidade, revivendo o drama de forma automática e inconsciente. Era o caso de João Marcelo. Como a relação com seu pai e com seu irmão Carlinhos era sempre difícil e conturbada, ele projetava essa relação em outras pessoas. Sentia como se os seus superiores, inconscientemente representados do pai, não acreditassem no seu trabalho, e por isso ele os hostilizava. Quanto aos seus colegas médicos, representantes inconscientes da figura de seu irmão, ele os percebia como mais capazes e competentes e, ao mesmo tempo, os causadores da sua vida infeliz. A insegurança psicológica era tão grande que ele não conseguia entender por que era o cirurgião mais solicitado da cidade, uma vez que se julgava incompetente. Mas o que fazer naquele momento em que ele finalmente percebeu o quanto esse passado interferia no seu presente? A única atitude que lhe caberia para se livrar do peso desse passado, perdoar. Perdoar nem sempre é solucionar. Entretanto, muitas vezes é resolver. A solução hollywoodiana para esse caso seria João Marcelo conversar com seu pai e com seu irmão e expor a sua dor. Em seguida, eles reconheceriam que erraram.
Depois eles lhe pediriam desculpas, se abraçariam ao som de uma música ao fundo, num pôr de sol na roça, onde seu pai ainda morava. Esqueça. O mundo real solicita mais pé no chão e menos fantasia. A diferença que quero estabelecer aqui entre relacionar e resolver é a seguinte: para solucionar, eu preciso da colaboração do outro, que ele mude, entenda-me, aceite minha versão dos fatos. Para resolver, depende só de mim. É uma questão de fórum íntimo. Eu não tento mudar a situação, mas sim a maneira como me posiciono diante dela, alterando assim a forma como ela me afeta. Não havia espaço para uma conversa entre João Marcelo e seu pai, de mais de 80 anos, por exemplo. Mas ele, João, podia mudar as coisas. João, como está hoje o seu relacionamento com seu pai? Como assim? Eu não o vejo há muito tempo. Basicamente só nos falamos por telefone. Certo. E como são esses telefonemas? Bem, ele liga para pedir dinheiro? Ok. Eu quero detalhes. Como é essa ligação? Caramba, eu não sou mulher. Você está entendendo? Ok, vamos lá. Bem, ele liga cinicamente e começou a imitar a voz infantilizada e o jeito de falar do pai. Oi, filho, é papai, tudo bem? Como vão as coisas? Ah, você nunca mais apareceu. Seus irmãos sempre perguntam por você. Em seguida, falou irritado, como se ele realmente se importasse ou quisesse que eu o visitasse. Isso me irrita muito. Você não tem noção. Ficou cínico depois de velho. O que você diz após ouvir a fala dele? Para parar a palhaçada, pergunto quanto ele precisa naquele mês. Ele tenta desconversar, fala sobre política, outras coisas, mas insisto que não tenho tempo e que ele diga logo quanto quer. Aí, quando ele diz a quantia, eu falo, vou depositar, até mais, e desligo. Assim? Desliga sem nem se despedir? Sim, para ver se ele se toca. Você sabe realmente por que faz isso? Para humilhar, se vingar de seu pai. Você se sente melhor quando desliga? Se sente vingado? Como assim para me vingar? Você submete um velho de mais de 80 anos a ter que mendigar dinheiro ao filho todos os meses. Imagina o esforço que ele faz antes de ligar, sabendo que você será frio e estúpido, e como ele se sente depois que desliga. E como eu me sentia na infância, nas diversas cenas de humilhação, você já pensou? Todas as vezes que até pensei em me matar para parar de sofrer. Isso conta? Claro que conta. Mas a minha pergunta é o que você ganha hoje em tratá-lo assim. Você se sente melhor? Se sente superior? Acha que está dando uma lição? Claro que não. Mas você quer que eu aguente o cinismo dele todo mês e diga: olá, papai amado, que saudades, que bom que o senhor ligou, blá, 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 blá. Falou em tom de ridicularização. A verdade é que você espera todo o fim do mês para humilhar e constranger seu pai. Eu entendo os motivos, foi muita dor. Você o espera ligar para de forma indireta dizer: tá vendo aí, velho? É o leso que te sustenta hoje e não seu filhinho querido. Se isso lhe faz melhor, é o que eu me pergunto. Claro que eu não me sinto. Me sinto péssimo depois, péssimo. Ele é um velho, querendo ou não, é a droga do meu pai. Então mude isso. Como? O que sugere? Bom, enquanto você não melhorar a forma como se sente em relação a ele, não é bom falar com ele por enquanto. Estabeleça uma espécie de mesada mensal generosa e suficiente e diga que irá depositar sempre num dia específico do mês na conta dele. Peça para a secretária fazer isso, pois nem fazer esse depósito pessoalmente lhe fará sentir bem todo mês. Eu sou muito mole mesmo. Passo por tudo que passei e ainda devo pagar pensão. Não, você vai pagar paz de espírito. Você sabe que é certo.
Ok, depois vou querer o Nobel da Paz, viu? Vou merecer. Rafael sugeriu a João Marcelo que estipulasse uma quantia fixa e depositasse automaticamente na conta do pai, evitando aquela repetição. Pediu para que ele conversasse com seus outros irmãos para saber como eles viam o pai. Ao fazer isso, ele descobriu muitas outras dores, mas também soluções. Seus outros irmãos, cada um do seu jeito, superaram a forma como o pai os tratava e seguiram suas vidas. Mas por que isso? Por que não abandoná-lo, já que ele os havia humilhado e diminuído? Ignorá-lo seria mais fácil e ele poderia seguir em frente. Aí é que está. Todos nós temos um sistema de autorregulação interior. Funciona como normas inconscientes que nos orientam. Freud, o pai da psicanálise, denominou essa instância de superego, com atributos de autovigilância no cumprimento de normas morais, entre outros. Seria tal sistema como um juiz interior autopunitivo. Mas é Carl Gustav Jung quem pode nos ajudar a entender bem mais essa questão. Todos temos dentro de nós arquetipos ou imagens primitivas que servem de esteio para as nossas ações, ainda que de forma inconsciente. Odiar pessoas emocionalmente significativas ou mesmo tentar esquecê-las provoca um dano emocional grandioso, o mesmo que vinha acontecendo com João Marcelo. Odiar um pai, então, se configura tal qual uma sentença de infelicidade, dada a importância dessa figura. Não obstante, muitos pais não agirem como tais. Talvez por isso a importância dessa relação ressaltada com um dos 10 mandamentos. São 10 leis que teriam sido originalmente escritas por Deus em tábuas de pedra e entregues a Moisés, patriarca judeu. Elas se encontram no Velho Testamento, mais especificadamente no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 2 a 17, e Deuteronômio, no capítulo 5, versículo de 6 a 21. É interessante notar que em 9 mandamentos nos é solicitado de forma contundente e clara o que não devemos fazer, não matar e assim por diante. Mas no 5º mandamento nos é solicitado fazer algo, ser proativos e mais, ao cumprirmos esse mandamento, temos uma espécie de bônus. Ao honrar pai e mãe, nossos dias se prolongam sobre a terra. Se não, vejamos, honrar o teu pai e a tua mãe, a fim de que seus dias se prolonguem sobre a terra que Deus te dá. Em nosso inconsciente coletivo, essas palavras soam inversamente quando descumprimos esse mandamento, encurtando nossos dias ou, no mínimo, nos tornando muito infelizes. Não se trata aqui de analisar a veracidade espiritual ou não dessa lei, mas da sua atuação simbólica em nossa mente. O fato é que ela existe dentro de nós. Finalmente, Rafael sugeriu a João Marcelo que procurasse Carlinhos, seu irmão caçula, um dos focos dos seus problemas, e conversasse com ele. Essa foi a parte mais difícil. A resistência foi imediata. Havia muito ressentimento e ele foi honesto. Essa não. Agora você pegou pesado, disse ele. Depois de tudo que conversamos, é como se tudo voltasse. E dessa vez de forma diferente. Não estou com medo dele. Ou me sentindo ameaçado, estou com muito ódio, muito ódio. E eu, a vítima da história, é que tenho que procurá-lo. Mas qual é? De certa forma, esse sentimento era positivo, pois ele sentia no inconsciente e desta vez, tendo consciência desse sentimento, ele podia trabalhá-lo. Terminadas as férias, João Marcelo tinha de voltar para sua rotina, mas agradeceu a Rafael a contribuição. Disse a ele que dali em diante seria mais fácil reconstruir sua vida, uma vez que havia identificado a fonte de seus problemas. Continuou em dar notícias por e-mail e de
Após cessar o ressentimento, procuraram o irmão. Certo dia, ao chegar à casa, Rafael recebeu um telefonema impressionante de João Marcelo. Alguns meses após ter voltado para sua cidade, ele entrou em contato com o irmão. Rafael, eu peguei o contato dele com uma irmã nossa e liguei para ele em Nova York. Ele estranhou. Afinal, eu nunca tinha me comunicado desde que saí de casa para estudar. E meu pai e ele, é claro, não foram para minha formatura. Perguntei como ele estava e ele me disse que estava tudo bem, que tinha uma pequena empresa de construção e prestava serviço para vários empreendimentos. Contou muita vantagem, como era comum. E depois me perguntou por que eu tinha resolvido ligar após tanto tempo. Eu então fui direto, como nunca havia sido, nas poucas conversas que tivemos. Narrei o quanto eu tinha sofrido por causa da forma como nosso pai me tratava. Disse a ele que durante muito tempo esse mal-estar também estava ligado a ele. Mas depois resolvi dar um basta em tudo e percebi que ele não tinha culpa, que na verdade foi nosso pai, na ignorância dele, quem nos jogou um contra o outro a vida inteira. Mas que eu queria recomeçar minha vida, inclusive minha relação com ele. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Pensei até que a ligação tivesse caído. Eu lhe disse, alô? E ele disse, estou ouvindo. Aí ele se calou novamente e começou a chorar. Em seguida foi a minha vez de ficar calado. Logo depois, perguntei se ele estava bem. Aí veio a verdade. Ele disse que estava passando por muitas dificuldades. Quase havia sido pego pela imigração e estava vivendo de biscate. Disse também que era um fracassado, ao contrário de mim, que, segundo ele, apesar de ter sido muito humilhado e maltratado por papai todos aqueles anos, tinha conseguido dar a volta por cima e era um vencedor, pois havia me tornado um médico famoso e rico, enquanto ele, peão de obra. Depois, num tom ríspido e de deboche, disse, está satisfeito por saber da droga da vida que tem hoje? Está se sentindo vingado? Eu explodi, cara. Ironia àquela altura da vida, depois de tudo que passei? Não. Escuta aqui, Carlinhos. Durante muito tempo na minha vida, desejei sim, ardentemente, que você sofresse. Desejei me vingar de todas as humilhações que sofri a vida inteira. Não conto os dias em que, para aliviar a minha dor, imaginei você sofrendo muito. Mas depois que eu terminei medicina e comecei a ganhar dinheiro, não queria mais ver seu sofrimento. Na minha cabeça, o que me daria um imenso prazer seria ver sua cara, ao lhe mostrar meu carrão, meu big apartamento e tudo mais que o dinheiro podia comprar. Ensaiei várias vezes chegar com uma loira dessas de 2 metros de altura, de parar o trânsito, dessas que só casa com o cara por causa da grana e do padrão de vida que ele pode oferecer, mas que matam de inveja todos os caras que veem você com uma dessas. E pra que tudo isso? Só pra ver a tua cara de ódio ao ver a vida que eu tinha. Mas eu percebi que nada disso iria diminuir a droga da dor que eu ainda sinto dentro de mim. Na verdade, apostei todas as minhas fichas em ganhar dinheiro para me vingar. E de nada adiantava, pois me sentia muito infeliz mesmo. O que você quer de mim agora? Perguntou ele. Então eu terminei. Após todo esse tempo sofrendo, eu percebi que se eu me vingasse, não iria mudar a minha vida. Então quis dar um basta. Não está sendo fácil essa ligação agora. Eu demorei muito tempo para tomar a decisão de ligar. E se liguei agora, porque não penso mais em vingança. E pode ter certeza de que o fato de você não estar perto não me deixa alegre. Muito pelo contrário, seu relato só demonstra que nessa história toda, nós dois, cada um a seu modo, somos vítimas. Cada um saiu ferrado de um jeito e ainda sofremos. Mas, cara,
Eu resolvi não mais sofrer e dar um basta nisso tudo. E quero saber se você não estaria disposto a recomeçar a vida. Como recomeçar? Por que você não volta para o Brasil? Cara, eu estou encrencado aqui. Mal tenho dinheiro para comer. Que diria para comprar uma passagem? Além do mais, o que eu vou fazer aí? Não tenho curso de porcaria nenhuma, nem emprego me esperando, nem onde morar. Então eu disse, se você quiser eu compro a passagem. Arranjo um emprego aqui e você fica morando comigo. Cara, ele ficou mudo, não falou nada por alguns segundos. Do outro lado da linha, Rafael também ficou em silêncio. Ele analisou o quanto é incrível o poder das pessoas quando resolvem seguir em frente. A força que o perdão libera, pensou Rafael. É algo fascinante. E a história de João Marcelo só reforçava essa sua percepção. Após alguns segundos, continuou João Marcelo, Carlinhos disse: Você tem certeza? Claro, eu respondi. Olha, Carlinhos, eu sei que nossa relação nunca foi grande coisa, mas já somos dois homens e temos que resolver isso. A verdade é que, como já falei, somos duas vítimas de um pai que agiu muito mais por ignorância do que por maldade. Eu não tenho mais raiva de você e queria muito, mas muito mesmo te ajudar. Acho que nossa paz de espírito vai passar pela reconstrução da nossa relação de irmãos. Seria a prova cabal de que nós deixamos o passado para trás. Eu realmente quero te ajudar, meu irmão. Acredita em mim. E ele, depois disso? Perguntou Rafael. Carlinhos começou a chorar do outro lado da linha. Cara, eu nunca tinha visto meu irmão chorar. Então ele disse, eu não mereço isso. Você sabe por que eu vim aqui para os Estados Unidos? Para não ver sua vitória. Eu chorei de ódio o dia que você passou no vestibular. Depois ver sua vida dar tão certo e a minha uma ruína me deu muita, mas muita raiva. Quando vim para os Estados Unidos, você fazia parte dos meus piores pesadelos. Foi com o passar dos anos que percebi que a culpa da minha vida ter dado errado foi de papai e, sobretudo, minha. Eu que fiz as piores escolhas. Você fez as certas. Você aguentou uma vida inteira de caixota minha e de papai. E mesmo assim deu a volta por cima. E depois de tudo, você de repente me liga mostrando que não só venceu profissionalmente, mas também emocionalmente ao perdoar a mim e a papai. Cara, sinceramente, eu não sei se vou aguentar encarar. E não tô falando só da grana, não. Tô falando de me sentir moralmente bem abaixo de você. E como você se sentiu por isso dele? Perguntou Rafael, encantado com o que estava ouvindo. Sabe, Rafael, eu entendi muito bem. Não fiquei com raiva. Nosso pai o tinha projetado para a vitória e eu para a derrota. E as coisas haviam saído diferente do script. Então eu disse, olha, Carlinhos, eu não fico com raiva de você por isso. Eu também já odiei muito. Desejei até que você morresse acreditando que talvez assim eu fosse feliz. Nosso pai deu o que podia dar. E não adianta nem ter raiva dele. Para nós nos libertarmos de tudo isso, precisamos nos perdoar. E perdoar a ele também. Eu estou disposto a te ajudar de verdade. Você não acha que o tempo do orgulho já passou? Não é hora de fazer diferente? E aí? Rafael perguntou ansioso. Para resumir o resto da história, ele veio. Fomos passar o Natal em casa com meus pais e os demais irmãos. Foi uma surpresa para todos. Meu pai, quando viu, chorou emocionado. Eu sabia que jamais teria dele aquela expressão de afeto. Mas sabe de uma coisa? Eu não esperava que fosse diferente. Percebi que meu irmão ficou meio sem graça. Então eu saí da sala para que os dois se sentissem à vontade para manifestar o carinho mútuo. Depois conversamos mais a respeito do que aconteceu e combinamos recomeçar a nossa relação, zerar, deixar a rivalidade em troca do início de uma amizade.
Agora ele mora comigo. Está fazendo um cursinho para realizar um sonho dele, que é fazer medicina. Quando meu pai soube, disse sem querer: finalmente vou ter um filho médico. Eu não acredito que seu pai tenha dito isso depois de tudo. Quer dizer, acredito sim. Sabe, há situações que simplesmente não mudam. Nós é que temos que impedi-las de nos afetar. Essa cena antes seria trágica, mas eu vi de maneira cômica. Meu irmão Carlinhos, todo constrangido, disse: mas papai, o senhor já tem um filho médico, o João Marcelo. Papai me olhou todo sem jeito e disse: oh, me desculpe, meu filho, eu devo estar caducando. Eu sorri, por fora e por dentro, liberto daquele ciclo de me sentir menor, e disse: tudo bem, papai, são muitos filhos, o senhor não tem como decorar a profissão de todo mundo. Como é que vai ser para ele cursar medicina? Ele tem cacife de passar uma universidade pública? Perguntou Rafael. Acredito que não. Ele vai tentar, mas já me comprometi com ele a pagar uma faculdade particular. Ele começou a namorar uma aluna do cursinho, filha de um médico conhecido meu. E pelo jeito o negócio é sério, pois está pensando até em se casar daqui a um tempo. Eu disse a ele que meu presente será um apartamento. Ele quase caiu para trás. Como você se sente? Primeiro, eu queria lhe agradecer muito. Você tem uma participação especial nesse processo todo, e você sabe disso. E além do mais, agora mando todo mundo fazer terapia. Mas principalmente mando todo mundo perdoar. Eu vi o mundo preto e branco e senti a vida como um peso a ser levado. Agora vejo a vida em cores vivas. É como uma bênção a ser usufruída. Minha relação com as pessoas mudou muito e hoje saio, vou às festas, tenho amigos de trabalho que me convidam para suas casas e, surpresa, estou namorando. Namorando? Que bom! Fico muito feliz por você, pode ter certeza. Você nunca teve namorada antes? Rapaz, sinceramente, nenhuma mulher de juízo iria querer um cara noiado feito eu. Provavelmente eu mesmo não namoraria comigo. Mas depois que eu tomei o elixir da juventude... Que elixir da juventude é esse? O perdão. Deixa a gente levinho, levinho. E eu me envenenava todo dia com meu ressentimento. Agora sarou as feridas e estou experimentando pela primeira vez o amor de uma mulher. Parabéns, João Marcelo. Você é um vencedor. Aprendeu uma coisa muito importante sobre o perdão. O quê? Aprendeu que perdoar não é esperar o pedido de perdão. Simplesmente porque algumas pessoas, como seu pai, nunca vão reconhecer ou sequer ter consciência de que erraram. E por isso jamais vão pedir perdão. Algumas pessoas continuarão egoístas e ignorantes, mas nós podemos decidir não mais estar presos à visão do mundo delas. Agora eu lhe pergunto, que lição você tira de tudo isso? Cheguei à conclusão de que meu pai estava certo. Como assim? Eu era um leso mesmo. É preciso estar em profunda leseira para deixar o ressentimento e a mágoa destruírem a gente. Os dois riram ao fim do telefonema. E você? Sim, você mesmo que acabou de ler essa história, ou de escutar essa história. Como vai sair da leseira